A execução do trabalho diário passa pelo conhecimento básico das leis e regras que regem a segurança no trânsito e conhecimento específico em situações de emergência. Saber o que fazer e quando fazer é imprescindível na característica do bom profissional. A portaria no 3.214 dispõe sobre a aprovação das normas regulamentadoras no que se trata da segurança e medicina do trabalho, sendo a norma regulamentadora nova, NR9, a que trata dos riscos ambientais, e a norma regulamentadora 17, NR17, sobre a ergonomia. A NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implantação por parte dos empregadores a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a saúde e a integridade dos trabalhadores, antecipando, reconhecendo, avaliando e controlando os riscos ambientais. Mas o que são considerados os riscos ambientais? Segundo a norma NR9, os riscos ambientais são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho e que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, podem ser capazes de causar danos à saúde do trabalhador. A Lei 13.103, conhecida como Lei do Motorista ou Lei dos Caminhoneiros, dispõe sobre os deveres e as obrigações dos motoristas autônomos, caminhoneiros e demais profissionais da área. A lei foi publicada com o intuito de melhorar as condições de trabalho para os profissionais e aumentar a segurança nas estradas. Para alcançar esse objetivo, ela trouxe mudanças na jornada de trabalho, no tempo de direção, descanso e diversas outras disposições. A amarração de carga é um procedimento fundamental para reforçar a segurança e qualidade do transporte. Sua principal função é garantir a fixação correta da carga na carroceria do caminhão, evitando deslocamentos indevidos que podem avariar os produtos ou, no pior dos casos, causar sinistros, causando uma série de transtornos, como, por exemplo, a interdição de pistas pelo tombamento de veículos ou o deslocamento de passarelas sobre rodovias, em função do excesso de altura da carga. Recentemente, entrou em vigor a Resolução número 945/22, trazendo uma série de mudanças importantes em relação à amarração de carga. Entre estas mudanças, destacamos a responsabilidade do condutor em verificar periodicamente, durante o percurso, o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário. A proibição da utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido seu uso exclusivamente para a fixação da lona de cobertura, quando exigível. E os requisitos e métodos de ensaio relativos aos pontos de amarração. Os principais tipos de amarração de carga são: fixação envolvente, tie-down. Nesse tipo de amarração, aumenta-se o torque nos cabos e cintas, fazendo com que a carga seja forçada contra o piso da carroceria. Dessa forma, o atrito do objeto com o piso aumenta e ele fica mais resistente ao deslizamento. Fixação direta em contenedores específicos. A carga é retida com a própria estrutura da carroceria. É o que acontece com tanques e carrocerias basculantes, por exemplo. Fixação direta com o uso de bloqueadores. A fixação da carga é feita diretamente na carroceria do veículo, seja no painel dianteiro ou traseiro, seja pelas grades laterais. Fixação direta com dispositivos de fixação. Esse tipo de amarração fixa a carga na estrutura do caminhão ou na sua carroceria a partir do uso de ganchos fixados no chassi, com cintas, cabos de aço, catracas ou outros dispositivos semelhantes. A carroceria do veículo precisa estar preparada para esse tipo de amarração, já que os pontos de apoio precisam suportar uma alta carga. Conhecer os tipos de amarração, utilizar os equipamentos adequados e estar atento ao fato de que cada tipo de carroceria demandará a fixação da carga de uma maneira diferente são requisitos básicos no transporte seguro de cargas.
As ações do motorista frente a um sinistro de trânsito são cruciais para minimizar suas consequências, tanto para o próprio motorista como para os demais motoristas que utilizam as vias públicas. Cada acidente é diferente de outro e, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais são as suas características. Um veículo que está se incendiando, um local perigoso, uma curva, uma ponte estreita, vítimas presas nas ferragens, a presença de cargas perigosas. Tudo isso interfere na forma do socorro. A sequência das ações a serem realizadas será sempre a mesma. Primeiro, manter a calma e controle a situação. Não fazer nada por instinto ou por impulso. Ver se você sofreu ferimentos, caso seja um dos envolvidos. Avalie a gravidade geral do acidente. Conforte outros envolvidos no sinistro. Segundo, garantir a segurança. As diversas ações no acidente de trânsito podem ser feitas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa telefona, outra sinaliza o local e assim por diante. Inicie a sinalização com auxílio de panos coloridos, lanternas e galhos de árvores, em um ponto em que os motoristas ainda não possam ver o acidente, para que haja tempo hábil para outro motorista diminuir a velocidade. Em pistas de mão dupla, a sinalização deve ser nos dois lados da via e jamais se descuide da própria segurança ao realizar a sinalização. Terceiro, pedir socorro. Solicite um socorro profissional o mais rápido possível, pois quanto mais cedo ele chegar, melhor para as vítimas do acidente. Acione a Polícia Militar pelo telefone 190, o serviço de emergência pelo telefone 193 e a empresa. Quarto, situações de vítimas. Na maioria dos acidentes, o condutor e demais envolvidos não são profissionais de resgate e, por isso, devem se limitar a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Até então, deve-se observar se a pessoa está respirando e cuidar para mantê-la respirando. Talvez a vítima esteja consciente. Se isso ocorrer, é necessário perguntar o que está sentindo e observar possíveis hemorragias. Em hipótese alguma, se pode dar líquidos à vítima e só encostar nos ferimentos se for para evitar grande perda de sangue. Nos casos de transporte de produtos químicos, além das ações já vistas, o condutor ainda deve seguir uma série de procedimentos específicos inerentes ao transporte de produtos perigosos. O condutor deve seguir o contido no RTPP, Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos, e nas regras da ABNT. Segundo a ABNT NBR 14064, independentemente do acionamento e mobilização de outros órgãos, o condutor do veículo deve adotar medidas iniciais para controle da situação, como usar equipamentos de proteção individual, EPI, conforme ABNT NBR 9735. Sinalizar o local do acidente. Isolar a área, afastando os curiosos. Eliminar ou manter afastadas as possíveis fontes de ignição e informar de imediato tal situação de risco às equipes de intervenção. Entregar as fichas de emergência se disponibilizar e documentação de transporte aos socorros assim que chegarem. Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao corpo de bombeiros e à polícia. Avisar imediatamente aos órgãos ou entidades de trânsito. A sinalização do local do sinistro deve ser realizada utilizando os equipamentos de situação de emergência. A conificação deve ser realizada respeitando o espaço entre o início da sinalização até o veículo acidentado. O condutor ainda deve avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto e às autoridades de trânsito e responsáveis pelo atendimento à emergência quando preciso, detalhando a ocorrência, o local, o nome apropriado para embarque ou o número ONU e a quantidade dos produtos transportados. O transportador, o expedidor, o contratante, o destinatário e o fabricante dos produtos perigosos devem apresentar as informações que lhes forem solicitadas pela ANTT, pelas autoridades com circunscrição sobre a via e demais autoridades públicas envolvidas na emergência.
O transbordo poderá ser realizado em vias públicas somente nos casos de acidente ou emergência, exceto quando determinado pela autoridade pública ou com circunscrição sobre a via, devendo ser realizado observando-se as informações sobre o produto disponibilizadas pelo fabricante ou expeditor. No próximo vídeo, veremos gerenciamento de riscos e roubo de cargas.